Amados, isso aqui é um microfone, não é? Sim? E se eu falar para você que é um martelo, vou te convencer que é um martelo? Não? Se você não conhecer esse microfone e eu falasse para você que isso aqui é um martelo, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que às vezes tentam convencer você daquilo que você não é. Uma das coisas que mais o diabo ama fazer, ele ama fazer isso, é chegar no teu ouvido e falar assim: você não é filho de Deus. E o argumento dele, às vezes, é um argumento até convencedor, porque ele espera justamente na hora que você estiver passando a maior dificuldade na vida, a maior provação na vida. Aí ele lança um desafio no teu coração. Ele fala: se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. Ele tenta convencer você. E se ele tenta convencer você, é porque você na verdade é filho de Deus. Porque foi o mesmo argumento que ele usou contra Jesus. Ele disse para o Senhor assim: se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, faça aquilo. Ele queria que o Senhor provasse para ele que ele era filho de Deus, mas que indiretamente estava aceitando uma sugestão de Satanás. Às vezes acontece muito disso, e principalmente nas escolas. Estão tentando convencer meninos e meninas de coisas que eles não são. E a grande dificuldade está aqui na mente, ó. Na mente, está aqui. A grande luta está aqui dentro, ó. O grande desafio está aqui na mente. Nosso Senhor, eu posso falar para você que isso aqui é um martelo. Eu posso falar para você que é um martelo. E eu posso insistentemente dizer que é um martelo, que é um martelo, que é um martelo. E eu ficar convencido que é um martelo. Mas você sabe que não é um martelo. Você sabe que isso aqui, ele não foi feito para ser usado como martelo. Ele pode ser usado, mas não foi feito para ser usado como martelo. Pode ser usado para bater, mas ele não é um martelo. Então, amado, não deixe Satanás te convencer daquilo que você não é. Não deixe ele te convencer. E preste atenção, pais, preste atenção nos teus filhos na escola, que eles vêm com muita coisa da escola, na formação. Amanhã retorna às aulas presenciais, né? Tentam convencer nas escolas determinados professores que querem educar o teu filho e levar o teu filho a acreditar naquilo que ele não é. Naquilo que ele não é. Apenas uma coisa que eu senti desejo de falar para vocês. Não é a mensagem, mas eu sei que é importante isso que eu estou falando. Existem muitos lugares bons para se estar, mas não existe lugar melhor para se estar do que aos pés do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 38 de Lucas, se você quiser abrir a tua Bíblia comigo ali, tem um versículo que fala assim: e se colocou atrás de Jesus a seus pés. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Essa passagem, ela é muito interessante, porque, e nós devemos, quando ler, nós devemos procurar entender como é que alguém, porque a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, essa passagem está dentro de um contexto aonde
o Senhor Jesus Cristo havia sido convidado por um fariseu para se alimentar, fazer uma ceia, né? E o Senhor Jesus Cristo foi nessa ceia. E quando o Senhor Jesus Cristo lá estava, ele não foi recebido por este homem com as devidas honras que ele merecia. Não foi recebido. Esse homem o tratou assim de uma maneira muito indiferente, apenas o convidou. E a intenção desse homem em convidar o Senhor Jesus Cristo, na verdade, era questioná-lo a respeito de muitos assuntos, a respeito de muitas coisas, porque a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela sempre despertava nos seus ouvintes algumas reações, e algumas dessas reações eram reações totalmente adversas àquilo que o Senhor Jesus Cristo pregava e anunciava. Aliás, uma das coisas que ele veio fazer foi quebrar alguns paradigmas, coisas que os judeus traziam como tradição na mente deles, e o Senhor Jesus Cristo então veio com a intenção de quebrar isso, porque isso não era real, não era verdadeiro, não era uma tradução ou uma interpretação errada daquilo que a palavra de Deus ensinava. E nesse dia ele estava lá, nessa casa, nessa residência, e a Bíblia nos fala que uma mulher da cidade, essa mulher não foi convidada para estar lá, mas essa mulher soube que o Senhor Jesus Cristo estava naquela casa, e ela foi um pouco atrevida, porque tudo leva-nos a crer que essa mulher era uma mulher muito conhecida, de uma fama, não de boa fama, mas de má fama. Tudo leva-nos a crer que essa mulher, na verdade, ela era alguém, era uma cafetã, ela tinha um prostíbulo, e ela é que tomava conta dessa casa. Então era uma mulher muito conhecida na cidade, ela tinha uma fama, mas não era uma boa fama, era uma má fama. E essa mulher, ela chega, ela entra na casa desse fariseu. Ela entrou na casa do fariseu e olha, uma mulher começa a entrar na casa de um fariseu, era um desafio que ela estava fazendo. Ela não sabia o que ela poderia passar, mas a intenção dela era ver nosso Senhor Jesus Cristo. E por que vê-lo? Porque ela já havia tido um contato com ele. E quando ela chega na casa, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo está à mesa. Está à mesa. Irmão, quando nós pensamos assim do Senhor estar à mesa, a gente imagina, eu já ilustrei isso para vocês, como é real, como é na verdade, estar à mesa para os judeus naquele tempo, naquela época. Quando nós falamos estar à mesa, a gente imagina assim, que temos uma mesa de 90 centímetros, como aquela lá, 80 ou 90 centímetros, e onde nós colocamos as cadeiras, para nós nos alimentarmos ou termos qualquer outra coisa. Mas lá não era assim. Lá as mesas, elas eram no máximo de 50 centímetros de altura, mais ou menos assim. E elas eram mesas feitas em U. Então as pessoas podiam ficar tanto daquele lado, quanto desse lado. Mas eles não tinham cadeiras, eram almofadas colocadas no chão, ou tapetes macios, que eram colocados à volta dessa mesa. E essa mulher nos diz que ela chegou por trás do Senhor. Se fosse uma mesa como aquela lá, sentado-se à mesa, não tinha como ela chegar por trás do Senhor aos seus pés. Não tinha, porque o pé fica para frente, não é verdade? Mas ali fala que ela chegou aos seus pés e se atirou aos seus pés. A mesa lá, irmão, eu vou fazer como ilustração, como é na verdade. Então a mesa em U, e eles se colocavam nessa posição assim, dá licença aqui, irmãos, olha, eles ficavam nessa posição, os pés para trás, esse braço aqui apoiando, a mesa nessa altura, e eles se alimentavam dessa forma aqui. Então quando a mulher chegou, ela lançou-se aos pés do Senhor. Ao lançar-se aos pés do Senhor, o fariseu olhou e disse assim: este homem aí não é um profeta. Ele já foi julgando
o Senhor pelo tratamento que a pecadora estava dando ao Senhor, porque ela não estava tratando-o de maneira indiferente, mas ela estava imensamente grata, porque ao lançar-se aos pés do Senhor, ela estava chorando, ela estava aos prantos. E por que ela estava aos prantos? Porque essa mulher, amado irmão, ela já tinha tido um encontro com o Senhor. O Senhor já havia perdoado os seus pecados. O Senhor já havia curado a alma dela. O Senhor já havia purificado a vida dela. Então ela, em reconhecimento, ela teve essa atitude. Ela lançou-se aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor é o melhor lugar em que um homem pode estar, em que uma pessoa pode se encontrar. No livro de Deuteronômio, no capítulo 33, versículo de número 3, está escrito assim, olha, 33:3. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. Lembra que Jesus Cristo disse: Pai, de todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, todos estão em minhas mãos, só o filho da perdição se perdeu. Os santos todos estão nas mãos do Senhor, todos aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador estão em Cristo Jesus. E ele continua dizendo: a teus pés todos se prostram e de ti recebem instrução. Moisés, ele fala com Deus, ele fala essas palavras ao Senhor, e ele diz, amado irmão, algo que o Senhor Jesus Cristo amava fazer. Está escrito ali que o povo se prostrava aos pés do Senhor para consequentemente receber instrução. Pode acender a luz, por favor. Para receber instrução do Senhor. Amado, um dos desejos maiores do Senhor Jesus Cristo é ensinar. Ele não é chamado de mestre à toa. Mestre é aquele que ensina. Ele não é chamado de rabino à toa. É porque ele deseja, ele gostava de ensinar. Até porque ele disse assim: olha, o meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, algo que o Senhor Jesus Cristo amava fazer é ensinar, orientar, abençoar, doutrinar, nortear a vida das pessoas. Certa ocasião, ele chega num determinado local e ele vê o povo que está vindo em direção a ele. Então ele fala para os seus discípulos que ele tinha compaixão daquele povo, porque aquele povo era como ovelhas que não tinham pastor, isso é, eles não tinham orientação, eles não tinham guia, eles não tinham protetor, eles não tinham alguém que os direcionava corretamente, eles não tinham ninguém que os levava para o aprisco seguro do Senhor. O lugar mais agradável para a vida do homem é ele estar aos pés do Senhor. Muitas pessoas, amados, eles amam estar ao lado de alguma autoridade, seja autoridade política, seja autoridade eclesiástica, seja autoridade militar. As pessoas às vezes gostam, se sentem bem de estar ao lado de alguém importante, mas, amado, a pessoa a quem você deve sentir melhor de estar perto dele é o Senhor Jesus Cristo, e estar aos pés dele para receber instrução para a vida. Estar aos pés dele para receber instrução para... De quem é que você tem recebido instrução? Me diga as suas atitudes e eu vou dizer se é de Deus ou não. Me mostra que eu vou dizer para você se
se as suas atitudes estão correspondentes às instruções que o Senhor tem na palavra dele ou não. Aos pés do Senhor Jesus Cristo, irmão, é o local adequado para se receber perdão dos pecados. Lucas 7,38, a parte do texto que nós lemos aqui, está falando dessa mulher que eu estava citando para vocês. Ela foi aos pés do Senhor, sabe por quê? Porque ela não recebeu palavra de condenação. Não que o Senhor aprovava aquilo que ela fazia, mas irmão, uma pessoa que já está vivendo de forma totalmente contrária à vontade do Senhor, uma pessoa que está vivendo assim moralmente, assim numa situação de má fama, e tudo quanto ela está fazendo e ela faz, é reconhecido por todas as pessoas. Essa mulher aí é uma pecadora. Quer dizer que atitudes dela não era condizente de uma pessoa que servia a Deus. Diferentemente de quando o anjo Gabriel chega para Maria e fala: você encontrou graça diante do Senhor. Você encontrou graça diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está assistindo a vida de todos os homens. O Senhor está acompanhando a minha vida desde o meu nascimento. O Senhor está acompanhando a tua vida desde o seu nascimento. E Ele está te acompanhando. Ele sabe quando você dá os escorregão. Ele sabe quando você pisa na jaca. Ele sabe, amado irmão, quando você perde o rumo. Ele sabe. Mas o salmista disse assim: Senhor, procura o teu servo e restaura-o novamente na comunhão, porque ele se perdeu e não consegue retornar e não consegue voltar. Essa mulher então, aos pés do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu o quê? Não palavra de condenação, porque quem já está condenado não precisa receber palavra de condenação, recebeu palavra de perdão. Por isso ela caiu aos pés do Senhor, por isso ela derramou lágrimas aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor os nossos pecados são perdoados. Aos pés do Senhor, amado, nós encontramos ali um lugar de descanso. Descanso. Lá em Isaías, ele fala lá que ele dá força ao cansado, ele levanta o caído, ele revigora o abatido, ele dá novas forças. Amado, no capítulo 8, versículo 35 de Lucas, conta-nos a passagem de um homem que era desprezado pela sociedade. Ele era desprezado pela sociedade, a família havia perdido toda a esperança concernente a ele. As autoridades não sabiam mais o que fazer com ele, porque esse homem era um homem terrivelmente perturbado. E ele era tão perturbado que ele morava no cemitério. Ele era tão perturbado que ele andava nu. Ele era tão perturbado, que não havia pessoa alguma que passasse por aquelas cercanias, por aquele local, que ele não corresse atrás e não afugentasse essas pessoas. E por ser um perigo para a sociedade, as autoridades foram lá e prenderam, levaram para a prisão. A Bíblia nos fala que havia uma força, uma manifestação de uma força nele, que quebrava as cadeias e arrebentava tudo e voltava novamente lá para o cemitério. Amado, ninguém tinha mais esperança alguma com essa pessoa, a não ser ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi à toa atracar o barco dele lá na praia em Gadar, não. Não foi à toa, não. Ele foi lá porque tinha um propósito de Deus para se cumprir na vida deste homem e, consequentemente, um propósito de Deus para se cumprir na vida de outras tantas pessoas que haveriam de ouvir o testemunho desse homem. O que aconteceu? O Senhor desce ali na praia, esse endemoniado vê o Senhor, a Bíblia nos fala que ele vem
como dizia nosso amigo Canto Rodrigues, que já foi com o Senhor, veio desabalar da carreira, com a intenção de agredir o Senhor, mas quando se aproxima ele cai de joelho, e ele é totalmente liberto. Quando ele é liberto, amado irmão, a atenção de toda a cidade é chamada, todos ficam sabendo, e eles chegam lá, e ele vê aquele homem em perfeito juízo aos pés do Senhor, curado, abençoado, descansando aos pés do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em certa ocasião, fazendo um convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amado, às vezes nós imaginamos, nós pensamos que o cansaço que nós temos é um cansaço gerado por algum trabalho que a gente exerce, e não é. Às vezes o cansaço da nossa alma nos acompanha cotidianamente, diuturnamente. Às vezes a nossa alma se encontra tão abatida, tão abatida, tão abatida. Hoje eu recebi uma palavra de uma pessoa que há muitos e muitos anos foi embora de Pouso Alegre, foi acompanhando os pais, está na capital, e mandou-me uma notícia dizendo: olha, eu estou tão desanimado, tão abatido, estou sem força para ir na igreja. E eu disse para ela: é lá que você deve ir, é lá que você deve ir, porque de você se sentir assim, é a tua carne que está cansada, a tua carne. Mas se você superar aí o desejo da tua carne de ficar em casa e na casa do Senhor, Jesus Cristo vai renovar as suas energias, vai renovar as suas forças. Amado, aos pés do Senhor Jesus Cristo nós encontramos descanso, descanso, descanso. Aos pés do Senhor Jesus Cristo nós temos as forças restauradas, renovadas. Não é longe dele, não é distante dele. Quer dizer uma coisa para você, que isso acontece na vida de todos nós. Não pense você que todos os dias da minha vida eu estou lá na ligação direta com o Senhor. Não pense você que não encontro dificuldades e barreiras. Eu encontro dificuldades e barreiras, e muitas vezes essa barreira quer me levar para, deixa de lado, não. Isso aí é a minha carne que pede isso aí, mas o meu espírito, ele sabe qual é a fonte da minha energia. O meu espírito, ele sabe qual é a fonte através da qual jorra-se água limpa para encher o meu copo novamente, para encher o meu cálice novamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem encher-lo e faz-o transbordar. Dai-me sempre o seu poder, vem, Senhor, minha vida renovar. Amém, irmão? Nunca se esqueça, viu? A restauração e renovação e descanso para a tua alma não está longe do Senhor, está aos pés do Senhor. Glória a Deus. Aos pés do Senhor também, amado, é ali que qualquer aflição é acalmada. Qualquer aflição é acalmada. Sempre nós imaginamos que quando nós estamos passando alguns momentos, que a nossa aflição é maior do que a de qualquer outro. Hoje, pela manhã, nós estamos conversando com um amado irmão, e olha que situação, e eu estou usando isso aqui para a gente poder pensar um pouco, refletir um pouco. Um casal, eles tinham uma filha única. Fizeram de tudo para formar a filha. A moça com 32 anos, advogada, foi acometida por uma doença. Em prazo de 4 meses ela partiu. Foi embora.
Amado, nós nos preparamos e tentamos nos preparar para tantas coisas nessa vida. Tantas coisas, né? A gente se prepara para tantas coisas. Você sabe que existem muitas pessoas que morreram com a tua idade? E que morrem com a tua idade? E que graças a Deus você está superando isso? Tantas e tantas pessoas. E às vezes a gente não tem sentido a vida, amado. Às vezes nós nos preocupamos por demais mesmo com as coisas terrenas. Vaidade, com tantas e tantas coisas. E às vezes a gente assim não dá muita importância para aquilo que realmente tem importância. Estar e permanecer aos pés do Senhor. Ali a gente encontra o refúgio. Este homem, ele foi procurar o Senhor Jesus. Ele era um homem muito bem-quisto na comunidade que ele vivia. Até porque, muito embora ele não sendo judeu, ele admirava a religião dos judeus, ele se converteu ao judaísmo e ele até ajudou na construção de uma sinagoga para a reunião dos judeus, para ouvir a palavra de Deus. Mas esse homem, ele e logicamente sua esposa, tiveram uma filha, e a menina estava com 12 anos. E de repente a menina ficou doente, enferma. Logicamente, de princípio, ele quase não se preocupou com isso, até porque tinha muitos médicos na comunidade, e ele conhecia todos, e era conhecido de todos. Até porque ele tinha uma condição financeira favorável. Então ele pôde procurar os melhores, maiores recursos da época, como toda pessoa que tem condições o faz. Mas a situação foi trazendo temor no coração deles, do pai e da mãe. Por quê? Porque a filha começou começou a se agravar o quadro dela. Você sabe, pai e mãe, você sabe que o menor sinal de doença nos teus filhos já te traz preocupação. O menor sinal de doença. E essa preocupação aumenta com o gravar da situação. Vai aumentando. E você só vai ter sossego no teu coração, no momento em que teu filho estiver tudo bem com ele, que a tua filha estiver tudo bem com ela, aí você vai ficar bem também. Não é? Esse homem, ele foi atrás do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele havia procurado todos os recursos através dos quais ele tinha condições de procurar. Mas a situação da filha foi se agravando e ele chegou ao desespero. Então ele foi em busca do Senhor Jesus, ele foi falar com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu preciso da tua ajuda, a minha filha está à morte. E aí ele ouve uma palavra do Senhor Jesus Cristo, amado. O Senhor diz para ele assim: olha, eu vou com você, eu vou dar saúde para a tua filha. E ele está descendo com Jairo, Jesus e Jairo, JJ, Jesus e Jairo estão descendo. De repente chega alguém lá da casa de Jairo e diz para ele assim: olha, não incomode mais o mestre, a tua filha acabou de falecer, não há mais recurso algum, não tem mais o que fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo disse para ele caiu em pranto, se desesperou como qualquer pai faria. Mas o Senhor não se comoveu em absolutamente nada, aquilo não tremeu as bases, os alicerces do Senhor. O Senhor disse para ele: creia tão somente, acredite tão somente, e vamos embora. E o Senhor foi caminhando, foi caminhando, chegou na casa dele lá, amado. Entrou lá no quarto e disse para a menina, a menina que havia morrido, estava morta. Ele disse: Talita, cumike, o quê? Menina, te digo, levanta-te. E pôs a mão sobre ela e ela abriu os olhos. Irmão, a tua aflição, tomara a Deus que não seja como a de Jairo, mas é aos pés do Senhor Jesus Cristo que nós sentimos alívio em nossas aflições, sejam elas quais forem, né? Então é aos pés do Senhor Jesus Cristo que a nossa aflição ela é acalmada, e é aos pés do Senhor Jesus Cristo
que nós aprendemos a maior sabedoria. Lá Salomão, ele fala lá no seu livro de Provérbios, lógico que não foi somente ele que escreveu o livro de Provérbios, outras pessoas fizeram também, mas ele disse assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, se o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e esse temor ao Senhor não é sentir medo, mas sentir respeito, reverência por aquilo que Ele revela na palavra dEle, como sendo sua vontade para conosco, como sendo o seu projeto divino para nós, homens terrenos, como sendo a sua orientação doutrinária para nós, homens. Então, ele diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso é você saber que aquilo que Deus revela é para o teu bem-estar. E quem ouve a palavra do Senhor, ele é um homem não apenas inteligente, mas ele é um homem sábio. Que ele não apenas ouve, mas ele coloca em prática. Então o Senhor diz que esse homem é aquele que foi fazer os alicerces da sua vida espiritual, da sua casa, cavou fundo, encontrou a rocha e a partir desse momento ele edifica a casa. Você está sendo sábio naquilo que você está construindo? Espero que sim. Nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe que você tem outros amigos que são mais chegados do que demais, né? Do que outros tantos. Você tem amigos que estão mais junto de você, estão mais perto. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo, quando chamou os 12 para ser seus apóstolos, seus discípulos, posteriormente seus apóstolos, os chamou do meio da multidão, a multidão que eram discípulos dele, que o acompanhavam. Então ele chamou esses 12 para serem mais próximos dele. E dentre esses 12, tinha 3 que eram mais chegados ainda, que era Pedro, Tiago e João. Eram mais chegados. Então o Senhor tinha essas pessoas com quem ele convivia mais. E também ele tinha outras 3 pessoas que eram seus discípulos e que ele também tinha uma convivência maior. E que quando ele estava em viagem, ele sempre se hospedava ou parava para fazer uma refeição, ou tomar uma água, ou descansar um pouco lá em Betânia. Na casa de quem? De Marta, Maria e de Lázaro. Ele estava lá, chegava lá. E num desses dias ele está passando por lá, mas ele não mandou nenhuma comitiva na frente. Olha, vão lá na casa de Lázaro, Marta e Maria e diga a eles lá todos, que às 3 horas da tarde eu vou estar chegando lá, ou que a meio-dia eu vou estar chegando lá. Não se usava a expressão meio-dia, né? Lá não tinha essa expressão, era a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. A primeira hora era às 6 da manhã, às 7, a segunda das 7 às 8, a terceira das 8 às 9, né? Assim sucessivamente. Então, mas ele não falou exatamente a hora. Amado, o Senhor Jesus Cristo não falou para Zaqueu que hora que ele estaria passando por Jericó, ele não avisou nada. De repente o Senhor está em Jericó, e de repente era o momento de Zaqueu subir naquela árvore lá, e posteriormente descer dela e receber Jesus Cristo gostoso na sua casa. Diferentemente do Simão fariseu, que no princípio estava lhes dizendo que ele recebeu Jesus lá, mas o próprio Senhor disse para ele assim: eu cheguei aqui na tua casa que você nem me deu saudação. Você me tratou com a maior indiferença. Essa mulher não, ela chegou aqui, ela chorou aos meus pés aí, chorou aos meus pés, enxugou os meus pés com os seus próprios cabelos. Eu cheguei aqui na tua casa, você nem me deu um beijo de saudação, ósculo santo. Essa mulher aqui chegou nos meus pés, está beijando os meus pés desde a hora que chegou. Então o fariseu não recebeu Jesus Cristo gostoso na sua casa. Aquele que era acusado de ser um pecador, conforme ele acusou a mulher lá, e conforme as pessoas acusavam Zaqueu de ser um pecador, Zaqueu abriu as portas da casa dele e recebeu Jesus Cristo com alegria.
Nosso Senhor, Ele chega na casa de Marta e Maria e de Lázaro, e logicamente essas mulheres não o trataram com indiferença, não trataram. Mas Marta, que era talvez a pessoa que tinha maior autoridade dentro da casa, né? Que era a mais velha, de maior idade, e se respeitava muito isso lá, né? Então ela recebe o Senhor, mas para Marta talvez o Senhor chegou numa hora imprevista, não numa hora adequada, até porque Ele não avisou, Ele não disse nada. Aí, amados, Ele chega lá, e Marta o recebe, encaminha-o para a sala, e ela vai retornar fazer os seus afazeres, porque ela queria talvez acabar logo o serviço para ficar ali aos pés do Senhor. Mas Maria foi diferente. Maria, quando ela viu o Senhor ali, a Bíblia nos fala que ela quedou-se, ela foi aos pés do Senhor, e ela sentou-se aos pés do Senhor. Amado irmão, guarde o que eu vou te falar. A sabedoria você encontra aos pés de Cristo Jesus. Quando o Senhor disse para Marta, que estava toda fadigada, que ela veio insistir com o Senhor, manda Maria me ajudar, o Senhor disse, não vou mandar coisa nenhuma, vou mandar nada. Sabe por quê? Porque você não escolheu a boa parte, Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Amado, guarde uma coisa que eu quero lhe dizer, que você seja uma pessoa muito bem instruída. E para você ser uma pessoa muito bem instruída, você tem que ter mestres sinceros para te instruir. Mestres que falam a ti da verdade, que orientem a tua vida dentro da verdade, e que você tenha no teu coração a espada do Espírito e o escudo da palavra de Deus para você refutar toda e qualquer ideologia, toda qualquer ideia que venha dos quintos dos infernos, tentando convencer você daquilo que você não é. Lembra-te sempre, você é filho de Deus, e não tem ninguém melhor para te instruir do que o Senhor Jesus Cristo, do que os ensinamentos dEle. Quede-se aos pés do Senhor, aprenda aos pés do Senhor, esteja aos pés do Senhor, seja ministrado pelo Senhor e pela palavra do Senhor, seja edificado, seja doutrinado, seja abençoado, seja alcançado pelo poder da palavra do Senhor, e refute tudo aquilo que vier para tentar convencer você daquilo que você não é, daquilo que você não nasceu para ser. Você nasceu de Deus para ser filho de Deus. Você nasceu homem para ser homem. Você nasceu menina para ser menina. Então, ela ficou aos pés do Senhor. Olha aqui, irmão, você pode se preocupar em dar muitas coisas para o teu filho, viu? Você pode se matar para poder querer deixar alguma coisa para os teus filhos, mas quer dizer uma coisa para você, a única coisa que os teus filhos não poderão perder é a instrução que eles recebem. Os demais, eles podem perder tudo, pode ser tirado tudo, todos os bens podem se perder, tudo que é conquistado pode se perder, mas aquilo que está aqui, Jesus disse para Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Ela escolheu os meus ensinamentos, ela escolheu estar aos meus pés, ela escolheu a instrução, e a instrução não será tirada do coração dela. Amém, irmãos? Então, aos pés do Senhor Jesus Cristo é o lugar de você aprender a maior sabedoria. A maior sabedoria. Como disse o salmista, eu tenho mais conhecimento do que os meus mestres. Ele dizia isso. Por quê? Porque ele era instruído na palavra de Deus. E instruído para refutar
tudo aquilo que contradizia o ensinamento que ele tinha. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aos pés do Senhor é o lugar ideal para adorá-lo. O Senhor, irmão, o Senhor era magnífico, irmão. Talvez eu esteja errado em falar isso, sabe? Talvez porque eu posso estar errado em falar isso, porque certa ocasião falaram assim, falaram para o Senhor, quando acreditaram nele por vê-lo ressuscitado, né? E chamaram Tomé, e Tomé disse para ele assim: Senhor Deus e Rei meu. O Senhor disse: porque você viu, você acreditou? Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu não estou vendo o Senhor, irmão. Eu tinha muito desejo de vê-lo. Quero confessar isso para você. Muito desejo. Eu tinha muito desejo de ouvir os ensinamentos dele diretamente da boca dele. De estar sentado ali, junto dele ali. Eu não precisava ser do grupo, mas que eu tivesse assim a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra dele, ele falando, ele ensinando, ele transmitindo. Que coisa maravilhosa, coisa magnífica. Mas a Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós não vimos o Senhor e não vemos o Senhor, mas nós cremos que o Senhor está aqui. Por que nós cremos? Porque nós somos instruídos na palavra, e a palavra diz assim: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estou presente. Essa é a instrução que eu tenho, essa é a instrução que você tem, e isso é verdade, porque o Senhor tem um compromisso com a palavra dEle. Ele tem um compromisso com a palavra dEle, ele se compromete. Então ele está aqui do meu lado, está aqui, ó. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui conosco. Amém? O Senhor está aqui conosco. O Senhor está com vocês, amados. O Senhor está com cada um de nós. Sabe por quê? Porque você é bem-aventurado, porque você não viu e creu. E porque, sabe também por quê? Porque você escolheu a boa parte. Escolheu a boa parte. Então o Senhor estava caminhando, e você sabe, irmão, que os leprosos naquela época, eles eram afastados do convívio da sociedade. Eram afastados. E quem tinha autoridade para dizer que se a pessoa estava leprosa ou não, eram os sacerdotes, eles eram instruídos com isso. Então, quando a pessoa, ele tinha o diagnóstico de que ele estava leproso, então ele era banido do convívio da sociedade, banido do convívio dos seus próprios familiares, até o momento em que ele pudesse então alcançar a cura. Mas na verdade ninguém era curado, porque não tinha cura naquela época, não havia cura. Até hoje ainda não há, né? Na verdade. E tem remédio que barra a enfermidade, não deixa ela prosperar, mas para curar, talvez possa estar enganado, mas eu acho que ainda hoje não tem, não ouvi. Então, muitos dessas pessoas que iam, na verdade, eles estavam com alguma doença, mas que não era uma lepra, era uma doença de pele. Então, quando eles eram restaurados, eles eram curados por não estarem leprosos realmente, os sacerdotes faziam uma análise do corpo deles. Então, não, está curado. Então, voltava para o convívio da sociedade. O Senhor está passando perto de um local assim, e vem 10 leprosos correndo e vendo. Eu não sei quem foi que deu informação para eles, não. Não sei quem foi. Para eles virem atrás do Senhor, que tiveram informação, não é verdade? Eles foram instruídos, não foram? Foram informados, não foram? Foram informados, foram instruídos.
Então eles vêm até o Senhor e eles vêm com essa palavra assim: Senhor, se tu quiseres. Eles não chegaram assim: o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me sarar. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou crer mais no Senhor. Se o Senhor não fizer isso, eu nunca mais vou cantar para o Senhor. Se o Senhor não fizer isso, eu nunca mais vou estar na tua casa. Se o Senhor não fizer isso, eu não eu. Se o Senhor... A pessoa, ele assume o papel de Deus e faz com que o Senhor assuma o papel de servo. Essa instrução não é bíblica e não é verdadeira. Então eles chegam colocando a cura deles na vontade do Senhor. Poder para fazer, os 10 leprosos sabia que ele tinha, mas se era a vontade dele fazer, isso eles não sabiam. Então eles deixaram isso, mas eles acreditavam que o Senhor poderia fazer. E quando eles falam, se tu quiseres, tu podes fazer isso, aleluia. Ô Natal, existe alguma coisa impossível para Deus? A Bíblia fala que não existem todas as suas promessas, mas a Bíblia não diz que Deus vai fazer tudo o que você quer, tudo que você pensa, tudo que você deseja. Deus não é o meu empregado e nem o seu também. Deus, Ele é Deus, Ele é soberano, está lá em cima. Eu não tenho como dar ordem para Ele. Não posso fazer isso. Seria ignorante, muita ignorância da minha parte, muita ignorância. O que eu posso é me sujeitar, sabendo que Ele pode fazer. E se Ele quiser fazer, então, se Ele fizer, de bom grado eu vou aceitar. Então, os 10 chegam para o Senhor e falam assim. E o Senhor então fala: então vocês vão e mostrem para o sacerdote. Mostrar para o sacerdote queria analisar se estavam curados ou não. Então, enquanto eles estão indo, estavam leprosos ainda. Mas porque eles obedeceram ao Senhor, vão mostrar para o sacerdote. E eles vão com essa intenção. Conforme eles estão indo, eles percebem que todos eles foram curados. Todos eles foram curados. Todos eles alcançaram a cura. Todos eles. E o que a Bíblia fala? Que no momento em que eles alcançaram a cura, 9 foram desesperadamente mostrar para o sacerdote, correram em direção ao sacerdote. Mas não foi isso que Jesus mandou fazer? Foi, não foi? Foi. Mas eu quero lhe perguntar, Jesus é sacerdote ou não? Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um único que não era do povo judeu, era um samaritano. Ele volta e ele vai aos pés do Senhor Jesus Cristo e se ajoelha aos pés do Senhor Jesus Cristo e louva ao Senhor Jesus, agradece ao Senhor, engrandece ao Senhor pela cura que ele acabou de receber. Irmão, ele voltou para adorar ao Senhor. Não seja ingrato, ok? Não seja ingrato. Que Deus nos ajude sempre a termos uma palavra de adoração direcionada ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Glória a Deus. Amém? E eu vou parar aqui em nome do Senhor. Eu quero, neste momento, encerrar dizendo o seguinte: aos pés de Cristo é o melhor lugar para se estar. Tudo pode ser solucionado ali, tudo pode ser resolvido ali, tudo.